Oi, pessoal. Hoje nós vamos para a segunda parte do vídeo, né? Que era, eu falei sobre escalas cartográficas e agora nós vamos falar sobre projeções cartográficas. As projeções cartográficas, elas assim estão muito ligadas também à matemática, né? Porque nós vamos falar de ângulo, nós vamos falar de plano, de esfera e todo mundo sabe que a melhor forma de representar a Terra é através de um globo. Por quê? Porque o globo ele tem três dimensões: altura, largura e profundidade. E qual seria a maior dificuldade? De transformar esse objeto de 3D em duas dimensões, que é altura e largura. Então, esse foi o grande desafio dos cartógrafos. E esses cartógrafos, então, eles transformam uma superfície esférica, né? Porque a Terra, na verdade, ela tem uma forma geóide. Então, eles têm que transformar essa esfera num plano. Então, um mapa, por exemplo, o que significa mapa? Significa plano, superfície plana. Então, essa dificuldade, ela vai surgir já desde a Idade Moderna, porque, na verdade, existem os cartógrafos lá da Idade Média, da Idade Antiga, mas eles acreditavam que a Terra era plana, então os mapas eram todos planos, eram fáceis de fazer. Quer dizer, fácil entre aspas. Agora, depois da Idade Moderna, principalmente depois das grandes navegações, né, nesse grande contexto histórico, houve a necessidade de, então, projetar a esfera num plano. E quando se faz isso, você vai ter muitas deformações. Por exemplo, os ângulos. Você sabe que a Terra ela é atravessada por meridianos paralelos. Então, ali nós temos ângulos e ali vão ser deformados de acordo com a técnica utilizada. O formato, né? Porque como que você descasca uma laranja e coloca a casca dela certinha num plano? Não tem jeito, as deformações vão acontecer. E também a questão das distâncias. Essas distâncias também vão ser deformadas. Então é isso que nós vamos ver nessa aula. Bom, a primeira uma história que eu tenho que contar para vocês é o seguinte: Gerard Mercator foi um dos principais cartógrafos dessa época. Era tanta necessidade que na Holanda, por exemplo, surgiram várias escolas de cartografia. E dentro de uma dessas escolas surge o cartógrafo Gerard Mercator. E ele então vai ser o primeiro a tentar fazer a Terra esfera num plano. Aí, o que o Gerard Mercato criou? Ele fez o seguinte: ele construiu um globo de parafina, com certeza, parafina de vela, e ali ele desenhou os meridianos e os paralelos. E ele fez o seguinte: colocou dentro desse globo de parafina, ele colocou uma lâmpada. Ô, Elva, não tinha lâmpada nessa época. Então ele colocou lá uma lamparina, uma vela, ele acendeu de alguma forma. E aí aquilo foi projetado. Então ele teve uma ideia brilhante. Ele pegou essa figura que ele tinha construído e ele embrulhou essa figura num papel. E aí, o que aconteceu? Tudo aquilo que estava desenhado na esfera, ela foi projetada nesse papel. E isso aqui lembra uma figura geométrica que é o cilindro. Então ele cria a projeção cilíndrica. A cilíndrica ela vai ter algumas deformidades, com certeza. Só de olhar isso aqui que eu fiz, vocês vão ver. Por exemplo, essa parte aqui, ó, que está na parte da, digamos assim, das baixas latitudes, latitude zero, que é na linha do Equador, aqui os dados vão ser mais fiéis porque encostou no papel. E quanto mais se afastou da linha do Equador, ficou mais complicado para desenhar. Olha só, porque aqui não encosta, não é verdade? Então, Gerald Mercato, ele cria a projeção cilíndrica, mas com muitas dificuldades, com muitas deformações. Então, veja bem, é, as, as projeções cartográficas, elas podem ser conformes, equivalentes ou afiláticas. O que é uma projeção conforme? É quando ela mantém
a forma dos continentes. Então, o continente ficou lá bonitinho, desenhado, cheio de voltinha, aquilo estava certo. Mas ele errou na área, ela peca porque ela deforma a área. Então, alguns na linha do Equador ficam com a área mais correta. E as áreas polares, né, tanto o Ártico quanto a Antártica, eles vão ficar com as áreas deformadas. Então, essa é o tipo de projeção conforme. Existem aquelas que são as equivalentes. O que é uma projeção equivalente? Equivalente é aquela que ela não mantém a forma, os continentes aparecem diferenciados, mas a área está correta. Então, se aproxima mais da verdadeira área. Então, essas são as equivalentes. E aí vocês vão falar, e as afiláticas, Eva? As afiláticas, ela tenta atenuar essa diferença, minimizar essa diferença das conformes e das equivalentes. Então, agora nós vamos ver algumas imagens, né, que usam essas técnicas e aí vai ficar bem claro para vocês. Bom, a primeira imagem aqui, nós vamos ver que tipos de projeções que existem. São três. Eu já falei da primeira, que é a projeção cilíndrica. Existe uma segunda, que é a projeção cônica. Mas como que é essa projeção cônica? Ué, a cilíndrica, você envolveu o papel aqui, né? Então, isso virou um cilindro. Agora, como é que é a projeção cônica? Você faz um cone com papel, né? Um formato de cone e coloca o globo aqui. O que vai acontecer? Ele vai projetar um hemisfério com fidelidade e depois vira e faz o outro. Quer dizer, deu certo? Essa técnica é muito utilizada, mas ela é melhor para representar um hemisfério separado do outro. Porque quando juntam os dois, as deformações, elas são inevitáveis. Então eu vou falar a característica de cada uma delas daqui a pouquinho e você vai entender por que eu falo que elas são muito imperfeitas. E a outra projeção que existe né, aqui eu tenho a cilíndrica. Vamos falar um pouquinho mais da cilíndrica, que a gente já arremata esse caso de uma vez, né? Então, as projeções cilíndricas, eu já falei para vocês que perto da linha do Equador, elas vão ficar mais fiéis, vai ficar as áreas e o formato vai ficar mais fiel. Então, os meridianos e os paralelos, repara aqui na figura do lado, que eles vão ficar retos. Então, os ângulos são retos. E essas projeções, né, elas são muito tendenciosas. Elas vão pecar no tamanho. Nós vamos ver aqui umas comparações, né? Só nesse aqui dá para vocês verem. Olha aqui para você ver. Olha o tamanho da Groenlândia, que está em branco. E olha o tamanho da África. Nesse caso aqui, a Groenlândia está praticamente maior que a África, o que não é verdade, né? Cabe um monte de Groenlândia dentro da África. Aí você nota, então, que as áreas polares, o hemisfério norte, que é o das terras, né? Ele fica maior. Então, Gerald Mercator, ele tinha essa característica. Ele favorecia, ele tinha uma visão nortista, porque o norte parecia maior. E tem uma outra coisa que ele fez também, reparem que a Europa está no centro, então é uma visão eurocentrista ou eurocêntrica de um mapa. Sempre quando a gente abre um mapa no quadro, vocês podem ver que eu tenho a Europa no centro. Então, a projeção cilíndrica tem essas características. E tem mais imagens que a gente vai ver depois, vocês vão confirmar comigo, porque a projeção cilíndrica ela é tendenciosa, tá certo? Aqui, a projeção cônica que eu estava falando para vocês já, olha para vocês verem, ela projeta um hemisfério de cada vez. Reparem que os meridianos e os paralelos, eles se abrem num círculo radial incompleto. Então, o que acontece? Ela é mais fiel
até um certo ponto, né? Quando chega nas latitudes mais baixas, mais próximas da linha do Equador, ela vai ter grandes deformidades, né? Ela vai privilegiar a tipo assim a região temperada, tá certo? E depois da projeção cônica, nós temos a projeção plana, que é chamada de azimutal, que significa zona, né? Ou polar. Então, essa azimutal polar é o seguinte: vai se pegar de novo a laranja, né? A superfície de um globo e vai projetar assim. Então, onde que vai ser beneficiado? É lógico que é essa parte aqui do polo. Então, isso vai ser representado aqui no papel. A projeção plana, ela é muito utilizada, sabe para quê? Nos reloginhos de avião, de navio. Então, ela é muito assim, ela localiza um lugar melhor, essa projeção tipo plana. Depois, nós temos aqui uma comparação para vocês verem. Essa aqui é muito legal. Olha, a polêmica entre Mercator e Peters. Tem 500 mil exercícios desses aí nas apostilas, na internet e tal. Olha, pensa que Mercator viveu na Idade Moderna, né? Na Idade das grandes navegações. Então, nessa época, ele viveu numa época da expansão marítima, o eurocentrismo, que é a Europa sendo o centro de toda o planeta, então tinha uma superioridade do hemisfério norte. Ele tem um formato real, repare que o formato tá bonitinho, mas ele distorce a distância. Repare na Groenlândia, como eu falei para vocês, e na África. Olha a diferença dos dois. Então, a Groenlândia é muito menor. Olha essa aqui de Peters, que já é na década de 70, de 80, 60, 70, 80. Peters lança esse planisfério. Então, nessa época, estava em plena Guerra Fria. Significa que Peters retratou o chamado terceiro mundismo. Olha a Groenlândia em Peters, olha a África. Então, essa projeção de Peters, a área ficou certa, mas ele ficou com o formato deformado, né? Com as formas alteradas. Reparem que é uma visão terceiro mundista, é uma visão sulista, né? Ele coloca a África mesmo no centro, mas ele mantém o eurocentrismo. Tá certo? Então, olha, os países mais pobres, né? Porque o mundo era dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. O terceiro mundismo, que eram os países pobres, ele coloca no centro. E aí, finalizando, nós vamos falar um pouquinho sobre a bandeira da ONU. A bandeira da ONU, foi feita numa projeção plana. Repare que a projeção plana é aquela que a gente pega o plano e coloca em cima, né? E aí dá uma visão do mundo em geral. E a bandeira da ONU também, ela tem como se fosse um mundo de mãos dadas, né? Esses galhos de oliveira aqui, mas mesmo assim ela continuou sendo um privilégio dos grandes países que fazem parte do Conselho da ONU, né? Repare para vocês verem. Aí eu tenho aqui a Rússia, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a China, que são os grandes membros do Conselho da ONU, ok? Então tem aí esse ramo aí ao lado, a gente chama de fraternidade. Então a ONU usa essa bandeira e caiu no Enem de 2016. Tá legal? Então aqui ficou dado essa parte das projeções cartográficas e faltou agora a gente ver só algumas imagens que eu vou passar no próximo vídeo, tá bom? Eu fico aqui esperando você. Dá um tempinho, né? E depois você volta. Beijo!